Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este espaço de formação que será dividido em vários momentos de estudos e principalmente de troca de experiência. Eu recebi o convite da Esquina Brasilis para promover uma atividade formativa na educação musical que pudesse ter um desafio e que pudesse estimular mais pessoas a se envolverem na prática instrumental e principalmente na elaboração de materiais adequados a esta prática. O meu nome é Sérgio Luiz Westrup, eu sou natural de Brusque e trabalho há muitos anos com grupos vocais e grupos instrumentais. Eu gostaria de inicialmente, apenas de forma muito breve, colocar o meu currículo para que todos pudessem ter uma pequena avaliação do que poderá vir pela frente. A minha formação inicial é licenciatura em música, continuei a minha formação com mestrado em música na área de educação musical e tenho também, na minha formação acadêmica, vários anos no bacharelado em regência no Rio de Janeiro. De forma não formal, participei de vários cursos de regência, vários cursos de formação musical. O meu instrumento básico é o piano. Tive também uma introdução, uma iniciação à prática da viola de arco. E isso foi muito interessante para exatamente me proporcionar mais conhecimento exatamente na linguagem dos instrumentos de cordas, da família dos instrumentos de corda. Desde muito cedo na minha carreira profissional, eu me vi diante de vários desafios. E talvez um dos desafios mais importantes era a ausência de materiais, tanto para grupos vocais quanto instrumentais. Talvez a gente seja sempre muito confrontado, na música principalmente, com aquela ideia de que há grandes compositores, há pessoas super inteligentes e nós, seres humanos comuns, que nunca iremos produzir nada com qualidade. E eu acredito que talvez o desafio desse espaço, desses momentos de formação, seja dizer exatamente o contrário, que nós podemos, sim, nos apropriarmos de ferramentas específicas, de desenvolvermos uma apreciação auditiva, uma apreciação teórica, uma análise de materiais, que a gente pode criar uma biblioteca de informações na nossa bagagem, na nossa experiência de vida, e isto se traduzir, de alguma forma, em produção criativa. Então, este curso, vamos usar esse nome, Curso de Introdução ao Arranjo. Ele, na verdade, ele não é um curso de formação acadêmica. Ele não é um curso de treinamento teórico sobre confeccionar arranjos. O que é que eu posso dizer para você? Eu gostaria de poder, através desses vários momentos que serão produzidos, que nós poderemos compartilhar experiências e materiais e demonstrar que, através da simplicidade, nós podemos certamente nos realizarmos na elaboração de materiais autorais realmente de grande qualidade. Por isso, eu queria apresentar os objetivos principais deste curso,
deste processo de formação. Primeiro, apresentar o panorama que envolve todos os conhecimentos ligados à elaboração de um arranjo. O que está implícito, o que eu precisaria, de alguma forma, conhecer e também ter apreciado, ter na minha bagagem musical como elemento que vai constituir, que vai gerar o meu trabalho de arranjo. Quais são estes elementos? Talvez uma palavra que para alguns pareça estranho. Contraponto. Na minha carreira, na minha trajetória de vida, eu diria que o contraponto, ele quase é mais importante do que o estudo da harmonia, que seria este o segundo elemento importantíssimo na formação do arranjador. Tem diferença entre contraponto e harmonia? Sim. Tem semelhanças? Muitas. E talvez o que eu gostaria de apresentar para você é exatamente isto. São dois universos diferentes e complementares. Se a gente conseguir entender que o contraponto, que veio antes, precedeu a harmonia, é tão importante e pode se fundir na linguagem harmônica, a produção do arranjo será extremamente de qualidade. Agora, é claro, se nós estamos falando em arranjos instrumentais, que é a proposta deste curso, deste processo de formação, não poderemos deixar de pensar sobre a natureza dos instrumentos. E para isso, existe uma área específica chamada instrumentação. Com a classificação dos instrumentos, com o melhor resultado sonoro de cada instrumento, e nós iremos abordar de maneira muito leve e também muito ampla toda esta realidade. Após apresentarmos estes elementos, eu acho que é super importante a gente fazer uma apreciação. E talvez aqui esteja o diferencial de todo este processo de formação. Em geral, nós olhamos os cursos como algo extremamente técnico, como um processo de teoria e aplicação prática, como algo de causa e efeito. E não é o caso de 6 momentos divididos em 3 atividades, em 18 pequenos momentos de formação, que nós poderemos abordar todas essas características, todas essas categorias fundamentais da linguagem musical. Por isso, mais do que querer estabelecer um processo formal, contínuo, linear, eu gostaria de poder proporcionar momentos de apreciação, discussão, tanto auditiva, quanto também pequenas reflexões teóricas sobre diversos arranjos, sobre repertórios que eu trarei ao longo desse processo. E creio que talvez essa diferenciação possa mostrar que compor e fazer arranjo são 2 atividades extremamente próximas. E o que me leva também a exatamente trazer a você essa discussão do arranjo é o fato de, infelizmente, nós termos ainda, por origem do formalismo do século XX, um grande desapreço pelo material que é
arranjado. Significa, se você fez um arranjo, você não está tocando a música original. Ora, em música popular, o que é original? A melodia? A harmonia? Todos os intérpretes executam exatamente igual o que o compositor, o que a compositora primeira, o que eles fizeram? Não. Mas na música erudita, na música de concerto, na música instrumental, nós nos apegamos demasiadamente a esta realidade histórica e esquecemos de olhar a realidade social em que vivemos, a realidade técnica, a realidade humana que nós vivemos, principalmente no estado de Santa Catarina. Falta de instrumentos, falta de profissionais de formação e, principalmente, a ausência de pessoas interessadas em se desenvolverem na prática instrumental. Então, mais do que nunca, é importante que, ao nos debruçarmos sobre a elaboração de arranjos, de transcrições, de adaptações, a gente tenha muito profissionalismo, a gente tenha muita bagagem, muita formação para exatamente criar materiais eficientes, adequados à nossa realidade e também aos nossos músicos, aos nossos instrumentistas. Então, eu gostaria de, com essa introdução, dizer a você que seja muito bem-vindo e que desejo, ao longo de toda essa trajetória, que serão 18 encontros muito breves, onde iremos conhecer, apreciar, analisar e, dentro do que eu sempre falo, desenvolver e aperfeiçoar o nosso pensamento musical e, a partir desse desenvolvimento, desse enriquecimento, iremos então nos capacitarmos para uma linguagem mais precisa, mais coerente. Seja bem-vindo e nos encontraremos sempre nos próximos 17 encontros. Até lá!